Que tal aprender a fazer esse lindo presépio para você presentear quem você ama ou até fazer uma graninha nesse final de ano? Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como que é fácil fazer uma peça tão linda quanto essa. Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é Alex Ribeiro, eu falo de Belo Horizonte, da empresa OneArt. Se você não conhece meu canal, tá caindo aqui pela primeira vez, eu te convido a conhecer melhor as minhas aulas e entender o nosso trabalho aqui. Eu sou professor, já trabalho com isso há muitos anos na área do artesanato e hoje eu me especializo muito na área do gesso. Hoje eu vou estar ensinando para vocês essa linda peça, que é um presépio, um mini presépio, tá? Ele tem 15 centímetros de altura e todos os materiais que eu vou utilizar nessa aula eu vendo no nosso site, que é o site da oneartbh.com.br. Então, se você tem interesse em fazer uma peça dessa para presentear ou até mesmo para vender, você está no lugar certo. Acompanha comigo sem enrolação essa aula e depois você me dá o seu feedback. Bom, pessoal, então para a gente começar a nossa aula, aqui estão as nossas 3 peças de gesso. Queria só falar uma coisa antes da gente começar a pintura. Gente, gesso não é resina, então assim, alguns acabamentos, olha, rostinho, detalhes aqui na manga, eles são um pouquinho a desejar. Por quê? Quanto menor a peça de gesso, mais difícil você conseguir uma peça excelente. Então, peças pequenas em gesso têm uma dificuldade maior para você ter um acabamento legal. Peças maiores você consegue um acabamento muito bom. Peças menores a gente vai ter que se adequar às condições que ela vem, tá? Mas se você quiser, por exemplo, retocar esses buraquinhos, dar uma polida no manto, você pode utilizar para lixa número 400 ou 800. E para você tampar os buraquinhos, você pode usar massa corrida, biscuit, ou então você pode usar até um pouquinho de pasta de dente nos buraquinhos, deixa secar, tá? Eu não vou fazer isso porque eu não tenho toda essa prioridade em acabamento no gesso, até porque no final do nosso trabalho isso nem fica tão visível, tá? Mas se você tiver esse incômodo, pode fazer dessa forma que eu falei, que vai dar super certo. Então, para o primeiro passo, a gente vai utilizar aqui a base acrílica para artesanato da Acrylex. Essa base acrílica, gente, é o que vai selar esse gesso para receber as próximas tintas. Não é preciso mais de uma demão, tá? Então, uma demão só já vai ser o suficiente para a gente selar a nossa peça e seguir aí para o próximo passo de pintura. Aqui, pessoal, eu estou utilizando o pincel 121 número 16 da Ceramic, tá? É um pincel de pelo sintético, eu gosto muito dele. Em outras marcas de pincel, você vai conseguir também essa opção de pincel com pelo sintético, tá? Eu gosto muito desse tipo de pincel para fazer trabalho em gesso. Mas também, se você quiser usar um pelo orelha de boi, ou então um pelo de Marta, não tem problema, tá? Eu gosto desse por causa do preço, custo-benefício mesmo. Se vocês perceberem que tem alguns cantinhos que o pincel não acomoda bem, não fica forçando o pincel lá dentro, tá? Você vai estragar o seu pincel. Então deixa aquele cantinho para você voltar depois, utilizando um pincel com tamanho melhor para a demanda que você precisa, certo? Pessoal, outra coisa muito importante que eu queria falar para vocês, não deixem a tinta chegar até aqui no pincel, tá? Porque isso vai fazer o seu pincel estragar mais rápido. Sempre trabalhe com a tinta mais nas pontas do pincel, ó. Por quê? Conforme vai passando o tempo, essa tinta vai acumulando na base ali do pincel e ele abre todo. Sabe aquele seu pincel que ele fica todo assim, ó, rapidinho? É mais por causa disso, sabe? A gente vai deixando a tinta acumular muito nessa região, depois quando a gente lava, a gente não consegue limpar bem o pincel. Mas eu vou dar uma dica para vocês aí agora também de como que eu limpo os meus pincéis. Olha aqui, ó, a situação desse pincel. Não pode deixar o seu pincel chegar nesse estado, olha a quantidade de tinta que tem aqui. Então, para limpar, eu gosto de usar muito esse produto aqui, ó, chama Limpa Pincel. Então, como que a gente vai trabalhar? A gente vai ligar aqui a água, ó, molhou o pincel. Para tirar essa sujeira aqui, a gente vai usar uma bucha mesmo, né? Uma bucha. E olha como que tá, ó, saindo tinta. Então, para limpar isso direito mesmo, para ficar bem limpinho, bonitinho, como que a gente vai trabalhar? A gente vai pegar aqui o nosso limpa pincel, um pouquinho de detergente, e ao passar o pincel, você não vai fazer esse movimento aqui não, ó. Isso aqui vai estragar mais ainda o seu pincel. Então, o que que você vai fazer?
Pressiona, arrasta para lá. Pressiona, arrasta para cá. Ó, para um sentido, para o outro sentido. Tá? Dessa forma, para lá, para cá. Sempre deitado. Não usa ele em pé assim, gente, ó. Vai estragar mais ainda o seu pincel. Então, para lá, para cá. E agora é só a gente enxaguar o pincel. Agora temos um pincel novinho em folha. Terminei de passar a base acrílica. Olha como que fica diferente a cor do gesso, né? Depois da base acrílica, ó. Fica bem mais branquinho, tá? Ó, Maria... Vou mostrar o fundo aqui, ó. Olha a diferença, que eu não passei base acrílica para onde eu já passei. Estão vendo a diferença do branco? Dá bastante diferença mesmo, sabe? Mas enfim, aqui eu já fiz a base acrílica, a gente esperou secar mais ou menos 10 a 15 minutos e agora eu vou pro próximo passo, que é pintar essa peça de branco. Para pintar ela de branco, eu vou utilizar agora a tinta PVA da Acrylex, PVA 519 branco, tá? Então eu vou usar essa tinta da mesma forma que eu fiz com a base. Eu vou colocar ela no potinho, vou ralear essa tinta, eu não preciso que essa tinta seja grossa. Ó, a minha aqui já tá bem ralinha, ó, percebam. Tá ralinha. É porque normalmente, gente, eu não jogo fora a tinta depois que eu ralei, eu volto ela pro pote. Por que que eu faço isso? Porque essa tinta ela não vai ficar armazenada 2 anos, então não tem problema você armazenar ela de volta no pote desde que você use rápido. Agora, se você diluir ela com água e pôr num potinho desse, deixar ali 1 ano, 2 anos, essa tinta vai apodrecer, tá? Então, você pode voltar ela pro pote desde que você use ela em um curto período de tempo, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com a base acrílica por toda a peça. Então eu já terminei aqui, ó, deixei secando aproximadamente uns 5 a 10 minutos cada peça. Olhem como que agora tá bem branquinha, né? Então eu fiz as 3 peças, já aproveitei também, troquei minha água, lavei meu pincel, os meus potinhos para a gente poder seguir com a nossa aula. Uma dica muito importante que eu quero dar para vocês aqui agora é quando a gente vai trabalhar com peça branca, normalmente algumas peças costumam dar alguns amarelados. E sabe o que é esse amarelado? É a gordura da nossa mão que vai pegando na peça. Depois, quando a gente vem com verniz por cima, isso acaba amarelando. Então, para evitar, sempre trabalha com um paninho úmido, um pouquinho ali de veja, vai limpando a sua mão, vai tirando essas impurezas, essa gordura, para você não marcar a peça, tá? Porque depois, quando a gente for selar, pode ter o problema de amarelar em alguns lugares por causa da gordura da nossa mão, tá bom? Bom, gente, agora o próximo passo é o seguinte. Opa! Se vocês não conhecem, ó, esse é o guardanapo de decopagem e essa estampa é a que eu vou utilizar hoje para decorar as nossas peças. É uma estampa bem miudinha, tema natalino, né? E como que a gente trabalha com isso, gente? Se você nunca assistiu minha aula no YouTube que eu ensino a fazer decopagem com guardanapo, volta lá, eu ensino 3 budinhas usando guardanapo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui também o básico. A gente precisa cortar o melhor que a gente puder o nosso guardanapo. Por quê? Isso vai influenciar no acabamento final. Então teve peças aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Olha como que é delicado esse corte. Tem que ser disso aqui para melhor, tá? Para a gente ter um acabamento muito bom. E para colar essas estampas nessas imagens, o que que eu vou utilizar? Eu vou utilizar cola branca, tá? Normalmente eu não gosto de trabalhar com a cola branca, eu gosto de trabalhar com a cola gel, que é a Multicolage da Acrylex, tampa laranja. Porém, como eu não tenho hoje aqui na loja para mostrar para vocês utilizando ela, eu vou utilizar com a cola branca. O único problema da cola branca, que eu não gosto muito, é porque a cola branca ela seca muito rápido. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar uma boa quantidade de cola branca aqui no meu potinho e vou trabalhar com a diluição dela, tá? Utilizando água. Então, nós não vamos utilizar essa cola branca pura, tá, gente? Pura vai dar problema na hora da decopagem. Nunca se esqueçam, gente, que o guardanapo de decopagem, ele tem 3 camadas. Aqui ele já soltou porque está mais fácil sair. Mas vão sair 2 películas dessa que não tem aí a impressão e vai ficar somente essa última que é muito fina e é onde tem impressão. É essa que a gente vai fazer aqui a decopagem direto na nossa peça. Então eu vou escolher aqui algum cantinho para mim colocar esse ramo.
Acho que eu vou pegar aqui, ó, subindo, tá vendo? A roupa dele. Vou molhar o pincel com um pouquinho de cola branca, tirar o excesso e passar suavemente por cima, ó. Cuidado, tá, gente? Não aperta muito não, nem fica esfregando demais, porque o guardanapo fica muito frágil e pode estragar. Ó, aqui eu já passei. Tá vendo que a cola tá dando um brilho muito diferente da onde tá em pintura? Esse brilho, ele vai sumir assim que a gente vir com a laca, né, para dar o nosso acabamento porcelana, tá bom? Então vamos continuar, eu vou fazer em todas as peças agora. Pessoal, então eu já terminei de colocar aqui o guardanapo, ó. Observem que eu coloquei somente no manto de José. Perceba que aqui, ó, é a veste dele, ó. A manga, a veste descendo pelo corpo. Aqui também é veste, mas aqui é manto. Então, no manto, eu preguei o nosso guardanapo. E aqui, gente, a composição, você que vai olhando e ditando o que você acha melhor. Observem que lado que ele vai ficar para aparecer mais, tá? Então, esse aqui ficou José, ficou dessa forma. Deixa eu deixar assim que ainda tá secando um pouquinho. Agora, Maria, olhem. Maria... Observem que a mesma técnica, ó, eu preguei somente no manto, na roupa eu não preguei, tá? É importante a gente deixar esse equilíbrio para não ficar muito cansativa a nossa peça. E o menino Jesus, eu deixei ele em branco, porque ele é o nosso próximo passo agora, que a gente vai começar a trabalhar o nosso efeito porcelana. Nós vamos começar por ele enquanto essas peças secam. Para o nosso efeito porcelana, nós vamos precisar de 2 produtos. Quais são eles? Aqui eu vou estar utilizando a tinta Branco Mágico da Silver Bright, que é o famoso branco perolado, você encontra em todas as marcas. Na Acrylex, ela é a Metal Color branco metálico, tá? Nós vamos então utilizar aqui, ó, vamos temperar a nossa tinta para fazer o efeito porcelana. Nós vamos colocar um pouquinho dela. A minha aqui tá nessa consistência porque eu já diluí, tá, gente? Porque essa tinta da Silver Bright, ela é muito, muito grossa, rende muito. Mas as minhas, como eu sempre estou diluindo, né? Então nós vamos utilizar uma quantidade pequena ali de branco mágico, ou pode ser o branco metálico, e laca solúvel em água brilhante. Quem me acompanha já sabe que eu amo esse produto. Esses 2 produtos aqui, eu vou conseguir criar um verniz que ele seja com efeito perolado. Agora, bastante água, gente. Aqui tem que ter água, por quê? Essa mistura ela vai ficar um pouco densa. E para eu ter um resultado legal, eu vou ter que estar com essa tinta um pouco mais rala, nem que eu tenha que passar de 2 a 3 mãos nas minhas peças, mas se ela for muito grossa, ela vai marcar demais a nossa pintura. E aí vai ficar aquela pintura meio feia, sabe? Aquela pintura cheia de risco. Por mais que o seu pincel seja bom, fica tudo riscado. Mas olhem que é um verniz perolado, ó. É como se a gente tivesse misturado pó de mica aqui dentro. E agora, gente, é só a gente aplicar, tá? Um detalhe muito importante que eu gosto de falar nas minhas aulas para as minhas alunas é o seguinte, gente. Quando a gente vem com o pincel muito carregado de verniz, ó, dá uns acúmulos. Esse acúmulo vai ficar marcado, então vai passando o pincel de leve, vai espalhando esse excesso que ficou ali no cantinho, para não ficar feio o seu trabalho, cheio de bolha, cheio de acúmulo, diferença de tom entre uma parte ou outra. Eu acho que a gente que está investindo no artesanato, a gente tem que ter esse capricho para o nosso cliente comprar e indicar o nosso trabalho aí para todo mundo. Então aqui eu vou passar uma demão, esperar secar, depois eu vou passar uma segunda e, se precisa, eu vou passar uma terceira. Tava passando aqui as demãos, olha como que tá lindo já. Aqui é com a segunda demão, já tá nesse efeito, olhem. Olha o brilho, que lindo. Estão vendo o reflexo aí? Esse reflexo meio acetinado que o verniz dá com essa mistura. Então, esse é o efeito que eu gosto para fazer efeito porcelana, tá? Vou dar mais uma demão aqui, mas antes, queria mostrar uma coisa para vocês. A nossa mistura, ela vai decantando, então vai ficando só verniz na parte de cima. Observem que quando eu misturo, olha como que o branco perolado vem para cima. Então, toda vez que você for carregar o seu pincel com tinta, você vai ter que dar uma misturadinha para a tinta subir, né? E aí sim você fazer a carga de tinta com o branco perolado, tá bom?
Você pode também fazer assim, ó, dar uma misturinha rápida, tira o excesso, e aí você vai vir com mais uma camada generosa, bem fininha, sempre camadas finas, até você conseguir o efeito que você quiser. Eu aqui, para mim, 3 demãos já é o suficiente, mas você pode dar até 5, 10 demãos. Quanto mais demão você der de laca, mais grosso vai ficar essa camada de verniz e mais vai ficar parecendo com o efeito de uma porcelana, tá bom? Para mim aqui já tá o suficiente, tá? Olhem o brilho dessa peça, que coisa mais linda. Eu vou mostrar o verso, ó. Olhem como que tá o verso e olhem como que tá o brilho dessa peça. Tá muito parecido com porcelana, né? Então agora eu vou dar só o acabamento que eu acho necessário no Menino Jesus. Para isso eu vou utilizar esse pincel da Ceramic, que eu amo ele para fazer esse tipo de acabamento. Principalmente para pintura, quando eu quero fazer, por exemplo, vamos falar que eu fosse pintar esse rosto. Esse pincel acomoda muito bem os cantos e preenche. Então eu gosto muito desse pincel para pintura de cantos, assim. Quando eu tenho que fazer, por exemplo, um detalhe de um cabelo, eu vou umedecer ele aqui só para vocês terem noção, ó. Ele fica com a ponta bem fininha, olha. Aí você carrega ele com tinta e vem com precisão nos cantinhos aonde você precisa. Eu gosto muito, muito desse pincel, que é o pincel 705, número 4, da linha Ceramic, tá? E agora eu vou utilizar a cor ouro, só que esse é o ouro clássico da Silver Bright, tá? Da linha Silver Lux, você encontra todo esse material no nosso site. Eu não vou diluir essa tinta, porque essa tinta ela tem uma cobertura excelente do jeito que ela tá aqui, mas se você sentir que tá muito grossa, pode diluir. E eu vou dar agora os acabamentos onde eu acho necessário. Passei 3 mãos de dourado, ó. Olha como que ficou o efeito. Estão vendo que lindo que tá esse dourado? É muito bonito. E estão percebendo que aqui tá um tomzinho diferente? O que que acontece? Eu comecei a fazer uma pátina aqui usando esse dourado e resolvi mostrar para vocês. Porque eu tava achando muito branco, só com esse ponto dourado. Então, como que eu tô fazendo essa pátina, né? Vou pegar um papel aqui, a tinta. Vou bater aqui, ó, meu pincel ele tá meio seco. Vamos tirar o excesso. Como essa tinta, ela já tá com verniz, então ela não vai aderir muito bem, ó. Só de eu passar o dourado em cima do verniz aqui, ó, e esfregando, 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 ele já tonaliza. Olha que bonito que tá ficando. Estão percebendo a diferença? É um tom muito sutil, mas que fica muito elegante. E isso aqui a gente vai fazendo, é olhômetro, tá? Você vai olhando, vai vendo se você tá gostando do efeito, se precisa de mais, precisa de menos. É só porque aqui a gente tem o efeito da palha, né? Que é o rústico, da onde que Jesus nasceu. E aí eu resolvi trazer esse toque aqui meio dourado para não ficar uma coisa muito pálida, ficar bonito e lembrar também um pouco da simplicidade do lugar onde Jesus nasceu. Ah, antes que vocês me perguntem, esse aqui é o 121S número 12, tá? Aí é o pincel chato, que eu tô usando um menorzinho. Agora, só para finalizar o toque final, eu acho que vai ser necessário aqui, que eu perdi um pouco do brilho da nossa porcelana. Eu vou voltar aqui com o nosso verniz pérola, né? Vou misturar ele. E agora eu vou aplicar uma camada em cima desse dourado. Somente esse que eu acabei de fazer essa técnica bem esfumada. Vocês vão perceber que vai voltar o brilho da porcelana, mas agora com esse tom de dourado, certo? Então vocês podem brincar com essas misturas, brincar com essas tintas metálicas, com esse verniz perolado. Dá pra fazer muita coisa bonita, gente. Tem que só ter o bom gosto e a sensibilidade da composição da peça. Não dá pra ficar tudo de um jeito só, também não dá pra exagerar demais numa cor e outra não. Tem que ter sempre esse equilíbrio entre brilho, entre fosco, semibrilho, que é isso que traz a beleza pro nosso artesanato e que encanta o nosso cliente a ponto dele não resistir e comprar o nosso produto. Processo terminado. Trabalhei então com dourado somente aqui no cajado de José. Olhem como ficou as costas da peça. Maria, eu trabalhei aqui na gola do vestido dela e a parte interna do manto. Esse lado interno eu não quis fazer, tá, gente? Só fiz desse lado de cá para ficar mais equilibrado aí, não ficar muito dourada a nossa peça em vista das outras. E o Menino Jesus, vocês viram aí agora que eu trabalhei um subtom, né? Bem ralinha a tinta e apliquei a nossa misturinha por cima para ter esse efeito aqui. Então, gente,
agora é o grande final. Quem já me conhece sabe aqui do YouTube que agora eu vou utilizar o nosso Swarovski bem pequenininho. Isso aqui é um strass que a gente vende aqui na loja. Esse tamanho aqui é o número 3 e ele é niquelado. O que é niquelado? Ele tem, gente, um brilhozinho parecendo um arco-íris. Eu vou tentar mostrar para vocês. A gente chama isso de irisado. Olhem, tá vendo que ele brilha igual fita-cor? É muito, muito bonito. E para aplicar ele nas nossas peças, eu vou utilizar cola branca atelier e vou utilizar um palito pega-pérola. Se você não conhece esse palito, tá na hora de colocar aí nos seus materiais, porque olha, é só encostar que ele leva lá o seu strass aonde você precisar. Então é isso, terminei de colocar também aonde eu queria os strass. No caso de José, eu só coloquei no meio aqui dos miolos do bico de papagaio, tá? Não quis colocar em outro lugar, porque eu achei que ia ficar muito carregado. Maria também eu segui o mesmo estilo, somente nos bicos de papagaio. Eu até coloquei alguns nesses raminhos, mas eu achei que ficou muito carregado, tirou a beleza da nossa técnica, né, que é para ficar parecendo porcelana. E o Menino Jesus eu não coloquei em lugar nenhum. Eu até testei aqui em volta fazer uma auréola, mas eu acho que a simplicidade dessa peça com essa técnica tá surreal. Essa peça foi uma peça que eu criei há uns 2 ou 3 anos atrás. Eu fiz esse desenho, que eu queria muito um painel que ele dobrasse, né, que a gente pudesse armazenar em casa. Eu fiz ele num tamanho grande. Vou mostrar para vocês aí agora um vídeo onde eu mostro a peça que eu criei. Inclusive fiz esse falso vitral na parte de trás, que foi utilizando acetato e verniz vitral colorido. Futuramente eu posso trazer essa aula para vocês aqui no YouTube, mas hoje nós vamos trabalhar com esse modelo aqui, que é o modelo reduzido dele, no MDF já branco. Lembrando que no nosso site você vai encontrar para comprar tanto esse modelo como ele cru, porque tem gente que gosta de trabalhar no envelhecido. Então, se ele tivesse no envelhecido, né, se fosse para trabalhar com envelhecido, a gente usar esse lado amadeirado. E eu poderia trabalhar com betume color ou um betume da Judéia para fazer o envelhecimento. Mas no meu caso aqui hoje, eu pedi para criar essa peça para a gente trabalhar também com o famoso acrílico espelhado, tá? Aqui, esse modelo, quando você compra ele no nosso site, ele já vai vir com esse acrílico, que é feito sob medida para você colocar aqui na parte do fundo, ó. As laterais eu não coloquei porque encarece muito, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aí como eu vou fazer a colagem dessa placa aqui e como que monta essa trípode, ok? Quando eu quiser armazenar ela, eu posso girar ela toda para trás, e aqui eu consigo guardar com segurança para o próximo ano, quando eu precisar utilizar. Olhem que legal que ficou esse modelo que a gente criou aqui, junto com o nosso fornecedor. E esse é o nosso resultado final. Pessoal, então essa foi a aula que eu tinha para trazer para vocês. Esse é o famoso efeito porcelana que o pessoal usa aí nas técnicas em gesso, porém eu modifiquei alguma coisinha. Normalmente o efeito porcelana ele é feito utilizando goma laca incolor e laca chinesa. Ambos são produtos que você precisa trabalhar com solvente, com álcool, e eu não gosto muito de trabalhar com produtos que você tem um cheiro muito forte e que ataca ali a rinite, sinusite, é um problema grande. Então eu sempre opto por trabalhar com produtos que sejam à base de água. Por isso que eu utilizei a laca brilhante à base de água e aquele toque especial usando ali o branco metálico, eu tenho certeza que você amou, para conseguir esse efeito lindo que foi o final aqui. E agora, para encerrar o vídeo, eu só queria comunicar para vocês que no meu site vocês encontram todo o material aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar para vocês marcado um link onde vocês vão direto para o meu site, onde está tudo selecionado só para você colocar no seu carrinho e fechar a sua compra. Se você tiver dificuldade para fechar a sua compra, me chama no WhatsApp, que é o 31 99188 0265. Vou ter o maior prazer de te atender. Lembrando que a gente envia mercadoria para todo o Brasil através do Correios e a gente tem um frete, ó, joinha.
Então é isso, eu espero vocês na minha próxima aula. Eu não sei se vou conseguir fazer mais uma aula esse ano, mas vou me esforçar para isso. E me ajuda aqui nos comentários, me falando o que vocês gostariam de aprender aqui no canal. Eu sei que muita gente quer aprender a pintar olhinho e detalhe, já tem aula de olhinho aqui no canal, hein? Eu sei que tem muita gente que quer aprender caixinha, quer aprender outros tipos de técnica. Então, se você puder me ajudar colocando ideias aqui embaixo, eu vou programar esse conteúdo para vocês com o maior prazer do mundo e trazer aqui o melhor que eu sei fazer, com todas as dicas e segredinhos. No mais, eu só agradeço, muito obrigado por ter ficado até aqui. Curte e compartilha com quem você ama. Beijo, beijo, Feliz Natal para todo mundo!